nunca estamos preparados. Mas Jesus nos conforta, pois Ele veio para nos conceder a salvação eterna. Para alcançar a salvação eterna, precisamos passar por um caminho longo ou curto nesta terra. Esse caminho é difícil, árduo e, quando é abatido pela enfermidade, nos vemos batalhando uma guerra incansável com o nosso próprio corpo. A vida nos avisa sobre os obstáculos, mas quando sentimos na pele, tudo muda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Somente através dele encontramos sentido em nossa vida. Durante esse caminho vamos sofrer sim. Jesus sofreu muito mais que nós e nem por isso ele renunciou à sua cruz. E para seguir até a salvação é preciso aceitar a cruz e carregá-la até o fim. José Guilherme todos conheciam como Teca. Não foi fácil, mas a sua partida nos dias de Nossa Senhora das Graças nos faz refletir que a morte não é o fim. E precisamos ter fé nos planos de Deus. Deus olhou por seu sofrimento e agora o Senhor não sofre mais. Nós aqui ficamos seguindo seu legado de fé e força. Sua orientação nos tornaram pessoas fortes e guerreiras. O Senhor sabe disso. Ajudamos a todos e não desistimos de lutar nunca. Deus lhe conceda descanso eterno. E a Virgem das Graças viva com você. Mandei chamar o doutor pra fazer a operação. Mandei chamar o doutor pra fazer a operação. Doutor chegou e me disse: seu vizinho tem corona. Doutor chegou e me disse: seu vizinho não tem corona. Senhor, perdoa o pecado do meu pai, salva sua alma para a vida eterna. Ontem, finalzinho da tarde, eu não tinha conseguido dormir na noite anterior, um aperto no coração forte. E sempre quando eu sinto esse aperto no coração, é os dois. Uma vez eu senti e liguei para minha mãe perguntando se ela estava bem. Ela disse: meu filho, foi um boi que andou bem pertinho de tirar minha vida, só que me salvou foram os 3 cachorros. E eu pensei só nela, porque ele estava sendo acompanhado, né? Tinha 2 enfermeiros acompanhando ele, uma médica presencial, em casa, e sempre o pessoal lá que estava com ele, minhas irmãs, meus irmãos, sempre postando no grupo: ó, ele comeu isso, ó, ele pediu isso. Gente, ele pedia alimentação, que você batia a cidade toda para encontrar. A gente achava que, como ele pediu, ele ia comer, mas só beliscava, fazia uma careta. A cirurgia já tinha desinchado, os pontos tudo ensaradozinho, mas tinha uma coisa que estava impedindo dele continuar com nós, que era a alimentação, né? Ele só beliscava, gente, só beliscava a água. Ele estava tomando água esses últimos dias, por causa do suplemento que nós corremos atrás. A enfermeira do São Vicente, mandar um forte abraço para ela, ela passou essa receita e ele estava tomando água. Agora a comida era só beliscante, só beliscante. Eu fiz as contas, quase 8 meses só beliscando, gente. Será que o homem era forte? Com essas quimioterapia, ele tomava ela, era mesmo que soro, não sentia nada. Mas quando chegava em casa, que era para se alimentar, tomar bastante água, não fazia.
sempre perguntava a ele se era porque doía. Aí ele sempre negava, não é porque dói, é porque eu não sinto vontade mesmo. Ele falava para os médicos, falava para as médicas, mas o senhor tem que comer, a sua família ama o senhor tem que comer. Mas ele falava, ó, o que pouco interessa se eu colocar ela no meu estômago e ela sair de volta. Gente, quando eu estava com ele no hospital, os pessoal chegavam na hora do almoço, a entrega da comida, das quentinhas, né, para os pacientes e os acompanhantes. Ele só sentiu o cheiro, ele começava a provocar. Ô doencinha cruel, né, gente? Ô doencinha cruel. E como foi ontem, eu já estava me arrumando, porque eu achava que era minha mãe, né? Sentiu esse forte, esse aperto no coração. Eu disse, é minha mãe que não está bem. Vou já olhar para eles. Aí quando eu estava me arrumando, a minha irmã ligou. Só, papai não está bem, papai piorou. Quando eu cheguei lá, estava daquele jeitinho. E é assim mesmo, é a vida, né? Com 82 anos, 14 filhos, 13 vivos, neto mais de 20, 2 bisnetos. Agora, gente, foi a sepultura foi hoje, às 10 horas, 9 horas a missa por presente, mas as criancinhas choravam demais, gente. Os netos, as crianças choravam demais. O Felino está sempre mostrando a felicidade. E o Felino puxou o pai dele. Gente, esse tempo todinho, né? Nós começamos o tratamento mês de junho do ano passado. E o Rojão bruto. Mas mesmo esse sofrimento, ele fazia médico sorrir, fazia enfermeira sorrir. E o Felino tem esse lado engraçado, esse lado de fazer as pessoas sorrir, aí puxa o velho, né? O velho pai, José Guilherme, Felino, guerreiro. Ele partiu, gente. Eu estava falando com o pessoal, com a minha família, e uma admiração grande. Ele partiu sem ninguém conseguir modificar ele. Nem médico, nem amigo, nem irmão, nem filho. A pessoa implorava, né? Ninguém conseguiu modificar ele. Era a palavra dele. Não quero e pronto. Morreu desse jeito. Nem a própria doença modificou o homem. Vou mandar um forte abraço pro meu amigo Cláudio Freitas, que ele sempre mandava áudio para ele ouvir. E ele ficava feliz da vida. Quem é? É o meu amigo de Rio de Janeiro? Deixa eu ouvir. Aí começava eu gosto demais dele. E ele amava os meus vídeos por causa da risada de Bolsonaro. Ele assistia meus vídeos com a risada de Bolsonaro, mas era por causa da risada de Bolsonaro. Dava aquela risada. E, gente, eu era muito apegado a ele. A água estava sendo liberada, que nós fazia vídeo ao vivo, na beira da água. Quem lembra? Ao vivo, ele com violão, eu e os meninos, né? E ele gostava demais do Bolsonaro. Gostava. E nós estávamos juntos, gente. O Felino com o pai era junto, direto. Você pode ver aí nos vídeos, né? Não dá nem para negar, né? Você vê aí nos vídeos. E ele deixou um legado, gente. Deixou um legado, a família é grande. Agradecer primeiramente a Deus, né? Que você é a minha primeira vez. Desde quando eu nasci. Família do meu pai de minha mãe. Ele tá indo. Ou seja, ele não enterrou nenhum filho. Não enterrou nenhum neto. Porque ele deixou um legado, gente. Nenhum filho dele é dominado por bebida, por droga, eu não posso falar, por roubo. Nenhum filho dele, nem neto foi preso, né? Nenhum filho, nenhum neto dele tirou a vida de alguém. Todos, na graça de Deus, tem sua casinha, até os solteiros, gente. Tem um, dois. Até os solteiros tem sua casinha e seu transporte para andar, né? Aí ele deixou um legado.
orgulho, meu pai. Eu tenho orgulho enorme, carinho imenso do meu pai. Aí os pessoal, onde via, era o Felito com o seu pai, né? Estava na igreja, era o Felito com seu pai. Convidava ele quase todo final de semana para almoçar lá em casa. Mas tudo tem um porquê, gente. Eu vou explicar e vocês podem até rir na história. Meu pai eu sou o mais velho. Pro início da história, eu sou o mais velho. É por isso que eu estava sempre perto dele, observando, porque foi eu que notei, né? Foi eu que notei, não foi ele que falou que estava sentindo sintoma nenhum. Ele sempre negava, porque ele tinha trauma ao hospital, que a mãe dele morreu de câncer, o pai dele morreu de câncer no hospital, morreu de câncer. O irmão já tinha morrido de câncer. Eu sempre estava falando para ele, eu estava sempre alertando a ele: papai, sempre faça caminhada, se exercite. E nós estávamos sempre fazendo o exame de sangue e de próstata com ele. Eu levava, ninguém conseguia levar ele para o hospital, gente. Só eu conseguia levar. Ele tinha um carinho por mim enorme e um respeito. Chegava para todo mundo, mas quando eu chegava ele ia. Vamos. Ele sentia firmeza, né? E a história é o seguinte: foi 10 mulheres. Ele disse: enquanto não vi um homem, eu não vou parar de tentar. Aí quando veio eu, né? Eu quase que eu mato mamãe, quase que eu e mamãe nós ia pra pedra. Porque na gravidez dela foi de risco. E o médico, quando ela chegou lá, que no sítio no interior, os carros incansados, naquela época era só rural, Fusca. O carro quebrou várias vezes no caminho. E quando eu cheguei lá, eu tava roxinho. Quando o médico puxou eu tava todo roxo. Mas na graça de Deus eu tô aqui, né? Contando história, feliz da vida. E quando ele soube que eu era um homem, gente, foi 8 dias de festa. Todo mundo contava essa história. Os amigos dele sempre contavam essa história. Foi 8 dias soltando fogo. O que tinha de porco, bode, carneiro, tudo foram para pedra, ele é feliz da vida. E quando eu comecei a andar, minha mãe, eu tenho lembrança, por isso que é bom você nunca fazer nada na presença de uma criança. Eu tenho lembrança, eu lembro que eu andava no bagageiro da bicicleta dele, bem novinho, e ele sempre segurando nas minhas costas. E eu fazia xixi, cocô no bagageiro da bicicleta dele, ele limpava, reclamando, mas limpava, mas era o amor que ele tinha pro filho, né? E um respeito grande. Ninguém falasse mal do seu filho, porque ele partia pra cima. O velho era bruto, gente. O velho era bruto. Se ele soubesse que alguém estivesse zombando dele, ele partia pra cima. Não contava conversa, podia ser o trem. Partia pra cima. O velho é bruto, mais bruto do que canto de cerca. E é apegado demais. Nós crescemos juntos assim, né? E eu sempre observava ele tocando violão. Aí foi numa época que eu comprei uma guitarra, né, ele me ensinando. Aí da guitarra foi pra sanfona. Gente, eu tendo aula de sanfoneiro. E peguei uns toquinhos aí espremido e foi com ele. Sem ele nunca ter pegado numa sanfona. Eu mandava ele pegar, ele não pegou nada. O meu sonho é tocar violão. Sempre sonhei em tocar violão, e isso daqui não tem que ter de mim. Foi por isso que nós estávamos sempre juntos. O Felito e o Guilherme, e o José Guilherme. São brutos, você vê os dois assim sorridentes, fazendo as pessoas sorrir, mas quando a castanha é torcida, gente, nas partes. Assim, o Felito velho aqui já chamou até coronel de Lambiçal.
Coronel aposentado. Perturbou eu chamei dele. Tem muito gaia, em comum, eu nunca gostei de política e detestava o PT. Porque meu avô sempre contava que o PT era o câncer do mundo. E se um dia o PT começasse a ganhar, ele ia passar muito tempo acabando com o país. E é o que está acontecendo, né, gente? Eu bem pequenininho, eu via meu avô contando isso. Isso impregnou na minha cabeça. Quando falava em PT, comunista, eu tinha pânico. Era raiva mesmo. E eu sempre acompanhava e via a safadeza dessas almas cebosas. E ele era a mesma coisa. Quando o Bolsonaro ganhou, esse cara ficou muito feliz. E ainda teve a história das águas, né? Que aqui nós sofre escassez d'água, mas é sofrimento. Desse período tem gado morrendo de sede e fome, porque o negócio é sério. O sistema é bruto, é quente, moço, é quente. E nós tínhamos essa história comum. E sempre um contava a história pro outro, né? Esse papai, uma petista ali, tentou me ferrar. Aí, mas logo quem, meu filho? Papai, só que me perturba no meu trabalho é petista. Eu sempre tinha essa história pra ele contar. E ele disse, meu filho, se eu disser pra você que esses pessoal aqui da rua que me perturba, tudo é petista, essas almas cebosas. Aí pronto, ele começava a rir, dava gritos junto os dois. Aí se juntava com a Sofone e contava história. Eu tava sempre ajeitando. A motinha dele deu um problema que conseguiu resolver. Eu nunca fui mecânico. Quem conseguiu resolver o problema da motoca dele foi eu. E ele ficou feliz demais. E ele fez uma música pra mim, que tinha umas vizinhas fofoqueiras, né? Que não podia ver um celular na mão, aí dizia pra mulher que eu tava botando gaia nela. Aí a mulher vinha pra cima de mim, a mulher sempre veio pra cima de mim, aí eu contava isso pra eles, não, eu vou fazer uma música pra você. Aí fez essa da fofoqueira. Gente, é forte. Nossa história é forte, mas tá aí. Deixou um legado. Que Deus tenha compaixão da alma dele. Salve a alma dele para a vida eterna e ele aguarde nós. Porque aqui, gente, é só uma passagem. É por isso que eu falo. Sempre quando você, antes de dormir, peça perdão a Deus. Agradeça a Ele o dia. E peça perdão, porque a pessoa sabe se deita e não se acorda mais, né? E quando amanhecer o dia, sempre agradecer. A correria era grande. Eu agradeci a Deus para eu ter esse tempo, né, para estar com Ele. E agradecer a Deus que nunca faltasse as condições. E não faltava não, gente. E nunca faltou. E o mais incrível é que você chegava às 4 horas da manhã, 4h30, nós saía 3 da tarde. Porque a química, gente, é bruto. O sistema é bruto. É só um pinguinho, é uns 3 tubos. Tem vários, né? Tem vários. Desse tamanho assim, tem um grandão. De 3 em 3 segundos cai um pingo. E ele lá sentado, aguentando a pressão. Mudava nem de cor. Mas tinha uma coisa que matava ele, né? Que chegava em casa e não queria comer nada. Nem beber água. 5 comprimidos por dia. E foi ficando magrinho. Chegou num ponto de ficar só o couro e o osso. E é por isso que eu digo que ninguém deve julgar ninguém. Porque nessa nossa correria, a família é grande e tudo dando certo, gente. Saía de uma coisa e já encaixava noutra. Porque hoje é multidão, gente. A fila é grande. Dessa última vez que eu estive com ele no hospital, que o meu sobrinho foi mais eu, tanto que ele chorou tanto hoje. E ele chegou, tio, essa multidão é só essa doença de cérebro. É só CA. Eu disse, lá na frente, lá no que faz um L, lá em cima, tem 2 tantos desse daqui. Meu misericórdia. Gente, multidão. E a pessoa chegava lá e todo, era bem atendido,
bem atendido, ele fazia todo mundo sorrir lá, contava história. E eu vou mandar um forte abraço, médicos, médicas, enfermeiro, maqueiro, gente fina demais. Pessoal do São Vicente, em Barbalha, Deus abençoe todos vocês, guerreiros. E é isso, faz parte da vida. Se estava escrito para passar por isso, né? Aconteceu. Chegamos a um ponto que já que ele não está se alimentando, mas pelo menos vamos trabalhar para ele não sofrer tanto. Trabalhar junto, que a família é grande. Amizade com todo mundo, gente. O médico mesmo que fez a cirurgia dele, eu trabalhei para ele. Alexandre. Seu pai, um grande médico. Seu irmão é um grande médico. Família inteira, cunhada. Então, só família, conhecidos. Não é coisa de Deus, é coisa de Deus. Mas estava marcado, né, para acontecer tudo isso. E a pessoa só tem a agradecer a Deus e aqui é só uma passagem. Sempre que eu tive contato com ele, falando meu nome nítido, voz firme, batimento certinho, gente, diabetes certinho, tudo certo. Mas de um porém, né? Tava fraquinho demais. E a doença, ela só quer um lado fraco seu, né? Pra ela vencer. Depois que você mexe nela, você tem que ser mais bruto do que ela. Pedindo a Deus a vitória e partir pra cima. Mas só que ele é porque foi dele mesmo. Nunca adoeceu. Ele só teve de ir pro hospital umas 2 vezes, porque foi um acidente de moto. Tirou reto numas curvas, mas doença pesada assim, teve umas levezinhas, mas era leve. Doença pesada não, nunca. Aí ele achava que era igual as doencinhas leves que ele teve, né? Mas é a vida. O Felipe tá aqui, passando para vocês, né? Que meus inscritos sempre viu ele, sempre assistiu ele cantando, tocando. E os vídeos que eu postei, todos os vídeos que eu postei mais ele, o dinheirinho que gerou eu dava pra ele. Ele ficava feliz, gente. É tanto que eu ia pagar pra pessoa gravar um disco, porque ele tinha 18 músicas inéditas. Ele fez até música pra vizinho, pra pessoal da farmácia. Aí eu disse, vamos gravar o CD? Pra ficar na família. Vamos, meu filho, vamos. Aí quando eu já tinha falado com o menino lá, o técnico, pra gravar, assim, pode vir. Aí eu me arrumei, cheguei lá e ele mudou de ideia. Meu filho, não vou não. Hoje eu não tô bem, a garganta não tá legal. Eu não vou não. Esses vídeos aí, é quando ele tava começando o tratamento. Você pode ver que a voz já tava cortando, o corpinho magro, porque tinha um corpão, gente. Era de 78, 80. Era o corpão, era bruto. Era mais bruto que canto de ser. Mas tá aí, né? A vida, aqui é só uma passagem, a vida que segue, deixou um legado, eu só quero agradecer. Todos os filhos que estão hoje na situação que tá, né? A graça de Deus, mas foi ele que deu um bom exemplo, está aí. É a minha homenagem hoje, mostrando sobre a vida do Felipe, meu pai. Como hoje era dia de vídeo, é forte, porque é forte, até abatido, mas porque, gente, é uma coisa que fica aqui, você toma água, não dá vontade de comer, não dá vontade de nada, e aquela coisa apertando, e as horas passando e não sai. Mas é isso mesmo. Aí eu tenho para falar para vocês, esse período de luto, 7, 8 dias de luto, eu vou ficar sem postar vídeo, mas o Felipe vai voltar arrepiando. Que era uma coisa que ele sempre admirava. Quando ele via eu junto com uma turma, Bolsonaro, ministro, eu nunca pensei na minha vida de ver meu filho junto com o presidente e ele fazendo uma coisa dessa. Eu vou levar o senhor, abraçar ele. Aí só que teve um dia que eu ia levar ele e ele disse, não, meu filho, essa multidão não aguenta não. Eu passo mal e é perigoso, mas foi pronto.
Mas eu ia levar ele pra ele abraçar. Ele abraçava. Se você chegasse com 5, 6 metros de distância, você conseguia pegar ele. Abraçar ele, pegar na mão. Eu mesmo segurava na mão dele, não queria soltar não. Tanto que uma vez eu segurei tanto que ele olhou pra mim. Não vai soltar não, moço, tem os outros pra segurar. Pois é, gente. Eu vou passar mais uns videozinhos aí, homenagem desse período aí de luto. O Felipe vai ficar um pouco afastado, mas é rapidinho, passa, né? E o Felipe vai voltar arrepiando. Para o bem de nossos filhos e netos. Porque quando o bem se junta, o mal corre. Um abraço. Vai vendo? E compartilha, Brasil. Chama! Matou o galo. Sim, ele. O pavão que matou o galo. É o galo que matou o pavão, é? É o galo que matou o pavão. O galo que matou o pavão. Vamos ver aí como é que sai essa música aí.
galo que não ia pra Eita, lá vem um filho de conta. Demais vai ser os comentários. Vai ser demais, papai.